Mas chegaram aqui algumas perguntas, e aí eu vou repassar a vocês. Tá? A primeira pergunta, Carlos Rafael, para você. Como você avalia a utilização de instrumentos de consensualidade para o andamento e prosseguimento de obras inacabadas ou paralisadas? Consensualismo para obras inacabadas e paralisadas. Bom, eu acho que seria uma possibilidade, mas o que a gente tem observado lá até agora, de todos os processos que chegaram no tribunal, eles são de empreendimentos relacionados a contratos de longo prazo e de concessões. Assim, a gente não chegou nenhum, até porque os requisitos, né, para conhecimento desses processos lá no tribunal, pelo menos, né, considerando a sistemática do tribunal, da SESEX Consenso, ele tem que ser uma questão relevante, né, e ela é trazida por um dirigente de agência reguladora ou pelo poder concedente, um ministro de Estado. Então a gente não tem nenhum caso de solução consensual no tribunal para retomada de obra paralisada. Todos os casos lá são de concessão. Mas acho que se alguém conseguir satisfazer esse critério, né, de materialidade, relevância, acho que ele poderia ser tratado, sim, num processo lá. De certa forma, fazendo um paralelo, os contratos, por exemplo, de concessão rodoviária que estão em discussão lá, todos são de retomada de obras paralisadas, obras que não foram feitas, né, nas concessões. Mas não é muito esse problema aqui. Mas acho que seria viável o Instituto em si, né? Aproveitando já o embalo, tem mais uma pergunta para você, Carlos Rafael. O TCU publicará algum trabalho específico sobre o novo PAC, além da inclusão dele no Fiscobras? Há alguma estratégia de monitoramento do PAC pelo TCU? Então, nesse momento, né, lá no Fiscobras, a gente tem uma orientação para a gente fazer um panorama do PAC e a gente está obtendo informações junto aos órgãos. O que a gente tem tido é uma certa dificuldade de obter essas informações, e a partir disso a gente deve ver quais são as nossas estratégias, né? A gente tem a percepção de que os órgãos do governo que fazem o monitoramento do PAC, que eles deveriam ter, né, passado tanto tempo da primeira versão do PAC, que eles deveriam disponibilizar uma ferramenta de acompanhamento, né, mais moderna, mais transparente, de acesso mais fácil. Só que a gente não tem observado nada nesse sentido. E aí pode ser que numa futura etapa o tribunal tenha que ele próprio fazer, né, algum sistema, alguma coisa que disponibilize. Mas nessa primeira etapa a gente está obtendo as informações, e a ideia é dar primeiro um panorama e aí certamente a gente deve apontar assim, já algumas fragilidades no sentido de dificuldade de obtenção de informações que são bastante básicas. Certo. Uma pergunta aqui para o André. Dentre os métodos para os planejamentos setoriais, para a construção de agendas públicas setoriais, existe avaliação socioeconômica de projetos de infraestrutura. Em sua opinião, por que esse método ainda não foi internalizado em nosso país? Bom, a avaliação socioeconômica de projetos, se eu entendi, estamos falando a mesma coisa. Eu acho que hoje tem sido muito patrocinado pela Escola de Governo, pela Escola Nacional de Administração Pública, tem apontado muito para isso. Ela está muito relacionada a um manual publicado pelo Ministério da Economia, né, a análise de custo-benefício, que o Tribunal de Contas da União também se refere a ele, né, e que, na prática, no planejamento, ele poderia ser aplicado tanto na análise de alternativas,
quanto depois, quando você já tem um projeto mais encaminhado para avaliar custos econômicos e sociais que hoje não são considerados. Eu acho uma ferramenta muito importante. Assim como os outros instrumentos de planejamento anteriores a formar a agenda de projetos, eu acho que... Por que eu defendo pessoalmente, e a minha organização, a institucionalização? Eu acho que não avançam ferramentas assim sem uma institucionalização mais clara. Porque sejamos assim muito francos, claros, que projetos de infraestrutura, elas são mercadorias políticas, os projetos de infraestrutura. Eles são objeto de negociação política também. Eu não estou me referindo aqui a corrupção, não é isso. Até aspas, né, para governabilidade, muitas vezes, né, para apoio político, apoio de setores econômicos, apoio de setores da Assembleia. Os projetos de infraestrutura são mercadoria política. E quanto mais você disciplina, dá transparência e põe critérios na seleção de projetos, esse trabalho, como mercadoria política, ele fica muito mais desafiador do que é hoje. Então, eu acho difícil, há uma resistência grande de qualquer governo a institucionalizar isso. Por isso que eu acho muito importante o que o Tribunal de Contas da União está fazendo. Mesmo que seja num nível de recomendação, de constrangimento, e eu acho que o caminho é esse, que os tribunais de contas irem apontando, e eu acho que é um processo, isso não acontecerá de uma hora para outra, né? E eu queria chamar a atenção de uma coisa, também um cuidado, que a avaliação socioambiental de projetos, especialmente aquela relacionada à avaliação de custo-benefício, muitas vezes, ela precisa vir junto com a metodologia multicritérios. Por que eu digo isso? Porque tem algumas coisas que vão ser difíceis de serem valoradas, que você não pode transformar isso, vai ser difícil transformar em recurso. Você pega áreas do país que têm problemas sérios de governança territorial. A Amazônia tem áreas assim, com conflito por uso da terra, com ausência do Estado. Então, coisas desse tipo têm que entrar como um critério excludente, evitar projetos, porque não tem como você, dificilmente valorizaria isso, e isso, uma ferramenta multicritérios é importante para isso. Então, eu acho muito importante que a análise de custo-benefício seja acompanhada de análise multicritério, especialmente na análise de alternativas. E só para encerrar, desculpa ter me estendido, eu acho que tem muito técnico no governo que não gosta da análise custo-benefício. Eles não gostam, eles defendem mais análise multicritérios, e isso acontece. E eu acho que nós não podemos passar por cima dessa argumentação, não porque ela é verdadeira, porque a análise multicritério é melhor, porque há coisas a serem avaliadas aí de fato. É preciso compatibilizar essas duas ferramentas. E técnicos que estão no governo há muitos anos, de carreira, etc., e qualificados, eles às vezes têm resistência com algumas ferramentas, e não é porque elas são novas ou porque ele não gosta, porque ele vê outras lacunas. Então, eu acho que esse diálogo com terceiro escalão, etc., sobre a metodologia análise comparativa, eu acho que não pode ser desprezada. Tem argumentos aí que precisam ser ouvidos. Tem uma pergunta para a Alessandra também, Alessandra. Gostaria de saber se os dados apresentados sobre obras paralisadas se referem a obras no âmbito do governo federal. Só não entendi, se refere? A obras no âmbito do governo federal. Sim, sim. São as obras que são com recursos do governo federal, né? Ali as fontes foram utilizadas do CIMEC, o InvestSUS, da saúde, da saúde, e o CISAB, que é a fonte dos números da habitação, dos recursos federais. Ok. Carlos Rafael, mais uma. O que o TCU tem feito para uma ação mais proativa com os órgãos executores de obras?
Bom, o que eu percebo é uma aproximação muito grande assim do TCU com órgãos executores. Por exemplo, o FNDE, quando o Ministério da Educação lança aí o Pacto pela Retomada, ele já vem antes no TCU e faz reuniões, conversa, a gente já tem a possibilidade de opinar sobre minutas, às vezes, de decretos, de portarias, até de uma maneira informal, e na sequência a gente faz um levantamento onde a gente, aí já com o ato, né, lançado, propriamente dito, fazemos painéis de referência, eles têm a possibilidade de contribuir. Então, assim, esse é um exemplo de uma atuação próxima, e acontece outras também. Ministério de Portos e Aeroportos, eles têm um problema complexo que eles querem encaminhar, que é a questão dos aeroportos regionais, e aí eles, mais uma vez, procuram o tribunal antes de lançar a política, ou para ver possibilidade. Então, o que eu percebo é o TCU atuando próximo, assim, os órgãos nos procurando, e sejam, às vezes, de uma forma até informal, antes de lançar alguns atos, e depois a gente tem essa possibilidade de fazer já trabalhos, normalmente de levantamento, numa primeira etapa, para a gente ver os riscos e a estratégia de atuação. Outro exemplo, acho que é o caso do Rio Grande do Sul, né? Que aí vários órgãos do governo, sim, o próprio tribunal lança um programa onde ele tem uma visão assim de tentar auxiliar aí nas soluções, até por causa da emergência, da premência que tem isso aí, né? Então, acho que vejo o TCU atuando muito dessa maneira, assim, colaborativa. Mais uma perguntinha para a Alessandra. O pessoal que foi encaminhar a pergunta, me desculpe eu não ter identificado, é porque o celular aqui não aparece o nome. Então, quem for mandar pergunta ainda, bota o nome e o órgão, por gentileza, que eu identifico, tá? Lembrei disso porque essa está identificada pelo Fernando Morini, do TCM de São Paulo. Ele pergunta, Alessandra, se a CNM já realizou algum trabalho, algum estudo, né, relacionado ao cumprimento do PPA e das metas aprovadas pelos municípios, para se ter uma avaliação da efetividade desse documento. Então, Fernando, muito obrigada pela sua pergunta. Assim, a gente, especificamente com relação ao PPA, não, né? O que acontece é que, muitas das vezes, antes deles elaborarem, eles, muitas das vezes, nos perguntam para nos pedir orientação de como fazer, de como elaborar, né? A gente, às vezes, não tem temos uma área jurídica que cuida disso, mas a gente sempre pede para que aquelas coisas que a gente não consegue ajudar muito especificamente, que pergunte aos órgãos de controle. Mas, nesse sentido que você está perguntando, a gente só atua nessa parte mesmo da orientação. Obrigado, Alessandra. Espera aí que eu acho que tem mais aqui. O Eduardo, também, do TCM de São Paulo. Acho que para o André, né? Vamos ver aqui. Lá no final, vou fazer primeiro essa aqui para o André. Ó. Como viabilizar, de fato, um processo para fomentar a participação popular social? Pode comentar algum exemplo exitoso? De acordo com o expositor do IEMA, na prática, nenhum ponto do procedimento é seguido. É necessário uma ação mais efetiva dos auditores para punir os agentes. Vou ler tudo aqui, tá, André? Se precisar, eu repito. Complementando, como entende a participação popular? Entendo necessário uma informação prévia para aqueles a quem a consulta for dirigida. Mas como fazer isso e ter certeza de que houve uma compreensão? Finalizada a consulta, como apreciar os resultados? Enfim, de uma maneira geral, aí, o que você pensa sobre para a consulta popular dar certo, né? Eu acho por isso que debate é muito importante depois dessas apresentações,
porque se eu tivesse sentado e visse mostrar, eu falar ali de transparência e participação, não daria, eu teria a mesma pergunta, porque não dá para ter é preciso ser realista a esse respeito. Vou pedir 2 minutos, preciso para dar essa resposta. Por que eu digo isso? Porque uma coisa é você, quando eu falo em institucionalizar, em construir espaços e canais onde possa haver esse diálogo com a sociedade, com diferentes atores, do mercado, da sociedade civil e etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é esses espaços serem ocupados e ter uma discussão qualificada. E aí eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós não podemos negar que nós vivemos num país que é marcado por desigualdades e por assimetria a acesso a muitas coisas. Desigualdade de renda, enfim, no acesso à saúde e no acesso à informação e à educação. Então, é sintomático que você criar canais desse não vai resolver imediatamente, porque nós vamos ter uma sociedade civil ainda, e por isso que a pergunta é boa, é preciso pensar em uma forma de trazer e de qualificar o debate por parte da sociedade, porque pode acontecer um vazio. Eu digo isso porque a gente já fez alguns estudos sobre consulta pública. Fizemos com a indústria do petróleo, por exemplo. E aí, um documento lá da indústria do petróleo que vai para a consulta pública. Aí você vai olhar quem se manifestou na consulta pública. Só o mercado. E está aberto a todos se manifestarem. Aí tem consulta pública sobre uma portaria do Ministério dos Transportes, etc. Você vai ver todo mundo que a sociedade civil não participa, ela não se manifesta ali. Isso é um sintoma. Isso é um sintoma de que há um problema no meu entendimento, de assimetria. É só um sintoma de assimetria no acesso e no conhecimento que precisa ser resolvido, e eu acho que isso é um processo. Eu estou dizendo isso porque isso não é razão para não abrir esses canais. Porque isso faz parte do processo democrático. Isso vai ter que ser construído aos poucos. E alguma ferramenta há de ter de ajudar a sociedade a se aproximar dessas decisões. E, para mim, esse é um problema estrutural do Brasil. Há vários espaços onde a sociedade não existe, não está. E, muitas vezes, nem sabe que tem esse direito. Eu estive uma vez em Santarém, e a pedido de uma organização lá, se falava de infraestrutura, e um cacique, um rapaz, uma tribo indígena, um cacique, mas assim, branco, tal, já está em... Ele me perguntou, escuta, mas de uma hora para outra aparece um terminal aqui de soja? Como que a pessoa consegue pôr um terminal de soja da noite para o dia? Eu falei para ele, não é da noite para o dia. Tem uma consulta pública, e aí você vê, né? Há uma consulta pública que pode se manifestar. Ele não sabia disso. A pessoa não conhece o processo, e não vai saber já. Então, como que a gente qualifica isso? Então, claro que numa apresentação de 10 minutos, 20 minutos não dá para falar disso, mas o problema não é só criar os canais. Esses canais, no começo, vão estar vazios mesmo. Mas numa sociedade que se pretende ser mais civilizada, que o processo decisório de infraestrutura seja mais qualificado, mais civilizado, mais transparente, é preciso construir as duas coisas. É preciso construir os espaços, que isso pode ser feito institucionalmente, mas a construção da qualidade do debate que a sociedade pode trazer para esses espaços há de ter paciência, eu acho. É um processo que revela aí uma desigualdade no acesso. Então, eu acho que isso não é motivo para não ir para esse caminho. Então,
É isso que eu acho que não sei se eu respondi. Tem uma outra, se eu ouvi bons exemplos. Eu tenho visto alguns movimentos, em cada vez mais algumas consultas públicas sobre alguns processos e decisões, portarias, que antes você via que não tinha discussão pública, né? Então eu vejo alguns avanços, mas são muito limitados ainda, muito limitados e outra, gente, você pegar um plano, vamos lá, é bom exemplo pôr para consulta pública um plano setorial. Você pega um plano nacional de energia, por exemplo, decenal, que é para 10 anos, todo ano põe. Um plano que tem 500 páginas, que ele bota, a consulta pública ele bota linha por linha, bota na internet, você entra lá e comenta linha por linha do plano. Não é possível, né? Não é isso que nós estamos falando de abertura. Então, assim, acho que há coisas a fazer ainda. Desculpa ter me adiantado, mas a pergunta foi ótima e ela não tem uma resposta objetiva, né? Eu acho que tem que ter paciência. O que tem é uma direção necessária, mas que ela não vai avançar facilmente, não. Mas é preciso ir aos poucos, né? É um processo, acho que é da democracia nossa, que ainda não entendo ela como maduríssima ainda. Obrigado, André. Uma última, que eu acho que é rápida, para a Alessandra. Se existe alguma ação consolidada ou levantamento de informação relativa a saneamento básico nos municípios, mais especificamente no que se refere à prestação de serviços e obras em andamento. Relativa a saneamento básico nos municípios, tem alguma ação, algum levantamento de informações? Sim, temos sim. Temos um setor, que é inclusive na pessoa da Cláudia, né, que ela cuida especificamente dessa parte do saneamento, das obras, a gente trabalha em conjunto, e a CNM está sempre em atualização, né, desse plano nacional de saneamento, faz esse acompanhamento. E aí, levantamento, a gente tem que, você depois me procura, que a gente tenta ver dentro da nossa biblioteca, existem alguns materiais nesse sentido. É isso que eu ia falar. Tem algumas perguntas aqui ainda que a gente vai devolver e não vai conseguir responder, mas o Carlos Rafael, o Alessandro, o André, né, estarão aqui. Então, quem tiver alguma dúvida, aí, por favor, pode procurá-los aí, tá? Para trocar uma ideia e conversar. Agradeço mais uma vez, Carlos Rafael, Alessandro, André, né, por estarem aqui e compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento, da experiência de vocês. E devolvo a palavra ao cerimonial.